rei Roberto Carlos. E mesmo antes do lançamento, já tem polêmica à vista. Não é não, Carol? É verdade. E sabem quem escreveu o livro? O ex-mordomo do rei. Nicolás Mariano já tinha lançado uma obra revelando detalhes da intimidade de Roberto. Na época, a legislação era outra e ele acabou processado por causa da biografia que não era autorizada. Olha só. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É preciso saber viver. O rei que todo mundo conhece. Saber viver. Não importa a voz que o interprete. Tanto tempo longe de você, quero ao menos te falar. E o que o Roberto Carlos não quis que conhecesse, contado por Nicolás Mariano. Ele disse há pouco tempo, alguns anos atrás, que eu fui a maior decepção da vida dele. Só que eu quis mostrar um artista com qualidades, defeitos e virtudes. O livro virou motivo de processo na justiça. Daí a incinerar 80 mil exemplares e ainda pedir a prisão, foi demais, né? Foi o fim de uma amizade que começou nos anos 60, quando Nicolás era ainda José e trabalhava como discotecário numa rádio carioca. E eu gostei do LP chamado Louco por Você, que era o primeiro LP que o Roberto tinha gravado. Sem conhecer Roberto, eu comecei a tocar esse LP por conta própria. Em 1962, demitido da rádio, José passou a ser secretário do cantor. Anos depois, já como mordomo, assumiu o nome artístico de Nicolás, inspirado na história de uma estrela de cinema. Pesquisamos, filho da Brigitte Bardot, Nicolás. Foi aprovado. Nicolás apresentou um Rio diferente ao cantor, um cara simples, recém-chegado com a família do Espírito Santo. Foi quando então ele provou o angu do Gomes, né? Nós comemos o angu despreocupadamente, como faziam os artistas da Rádio Nacional no seu período auge, né? Caminhar pelas ruas da zona portuária traz lembranças de uma época divertida, em que Roberto cantava no circo. Muitas vezes nós fizemos circo. Circo foi um sustento de nossa vida durante um bom período. Ele conta que um acidente a caminho de um show quase encerrou a carreira do artista. E quase que o Roberto Carlos perdia a voz nesse acidente. Ele teve um corte profundíssimo na altura do pescoço, levou 16 pontos, entendeu? E foi uma coisa terrível. Foram mais de 10 anos trabalhando ao lado de Roberto Carlos. A relação foi se estreitando tanto que, segundo Nicolás, ele acabou virando o procurador do rei. O documento ele guarda até hoje. Aí botou lá na procuração, com direito a assinar cheque, concordar ou discordar de causas e condições, dar recibos, contra-cheque, assinar promissórias. Eu fui Roberto Carlos. Splish Splash fez um beijo que eu dei nela dentro do cinema. A fama chegou em 63. Splish Splash estourou nas rádios do país. Bora lá em casa, todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Uma boa estratégia de divulgação também ajudou. Aí eu fui nas lojas, não para vender o disco, e sim para tocar o disco na loja. Então eu conversava com as meninas, eu prometia que ele ia lá, passar uma tarde, conhecê-las, mostrava foto da capa do LP, tá vendo? Ele é bonitão, tá vendo? Que cara boa pinta. Vou trazer ele aqui para você conhecer. Minha amiga, o que o Roberto Carlos vendeu de LP? Foi aí que a vida mudou. Jovem, galã, Roberto Carlos virou líder de um movimento que fez o público dançar. E não por acaso, como explica este crítico. Longa, né? Porque o Roberto sempre foi um ótimo cantor, muito tecnicamente, muito bem aparelhado, com um timbre e uma eficiência de execução e interpretação, além do charme pessoal, o carisma, o olhar meio triste, a coisa de bom moço. E ele foi favorecido no começo da carreira
também por um grande esquema promocional, por uma indústria pop, todo o suporte do movimento da Jovem Guarda, que era um movimento que vinha também global, né? O assédio das fãs explodiu. Nicolas conta que até para sair de casa era difícil. Aos domingos, que era o dia de Jovem Guarda, a rua ficava intransitável. Então ficou dificultoso sairmos de carro para fazer o programa, com o Roberto sentado, bonitinho. E como era feito então? Eurico saía no carrão, sem ninguém. Alguém ia conduzindo o Roberto em outro carro, na mala, e assim, numa rua mais próxima, tirava ele da mala, dava uma ajeitada nele, porque ele estava todo amassado, botava ele em forma, vamos para o Jovem Guarda. A parceria se encerrou em 1973. Segundo Nicolas, por causa de problemas com Nice, a mulher de Roberto Carlos na época. Aí fofocas surgiram, houve esse afastamento, e se você não considera minha esposa, também não te considero. Então, tchau, bye bye, Celon, até a próxima. Mas foi em 1979, 6 anos depois, que a dupla rompeu de vez. Um livro escrito por Nicolas virou motivo de briga na justiça entre os dois. O Rei e Eu era uma biografia não autorizada de Roberto Carlos, com alguns capítulos que não agradaram nem um pouco ao cantor. Um exemplo é o trecho que conta o acidente sofrido aos 10 anos, quando teve uma das pernas mutilada por um trem. Ele brigou comigo porque isso foi publicado em meu livro. Só que, antes de mim, já havia saído várias matérias. E o próprio Roberto, em 1967, num show, na época, num Canecão, ele aborda esse assunto. Então, a partir daquele momento que eu ouvi ele próprio falar, eu achei que não seria nada demais eu publicar. É uma coisa que é pública e notória. Infelizmente aconteceu. O que podemos fazer? A divulgação de um filho fora do casamento foi outro problema. Roberto Carlos só conheceu Rafael quando ele tinha 26 anos. Eu acho que isso é um acidente de percurso, né? Aconteceu, felizmente ele reconheceu essa paternidade. Na época, era preciso autorização prévia do biografado para publicar o livro, algo que não aconteceu. Pelo contrário, o ex-mordomo e confidente foi processado nas esferas civil e criminal por calúnia, injúria e difamação. Eu fui condenado, eu tenho uma ficha criminal de 1 ano de cadeia. Nicolas também nunca viu seus livros nas prateleiras. Foram cremados 80 mil livros no crematório em São Paulo. Hoje, alguns poucos exemplares existem por aí. Viraram relíquia. Mas por que tanto fascínio em torno do nome Roberto Carlos? O Roberto Carlos, nos 80 anos que ele tem, ele é o Roberto Carlos, não tem nada parecido. Tem coisas que você pode, por alguns argumentos ou questões estéticas, achar melhor, achar mais sofisticado, mais adequado a tal e tal gosto, mas igual ao Roberto Carlos, ele já é único. Eu duvido que a gente tenha outros Roberto Carlos. É um dos grandes compositores e também poetas nacionais, né? Compositores populares do Brasil, dos mais importantes da história, inegavelmente. Apesar da fama, Roberto Carlos dificilmente aparece em público. Um dos raros registros do cantor foi feito há 3 semanas, quando se vacinou contra a Covid-19. Toda história tem várias formas de ser contada. Por quem viveu, quem viu, quem ouviu por aí. Tudo isso altera a narrativa, é natural, são diferentes pontos de vista. E quando se trata da história de alguém, ou seja, uma biografia, o protagonista pode não gostar muito da versão dos outros. E quando se trata de Roberto Carlos, nenhuma versão até hoje agradou. Uma delas, publicada pelo escritor Paulo César de Araújo, precisou de autorização do Supremo Tribunal Federal para voltar às lojas. Débora representava o biógrafo e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em 2015.
O autor, né, que foi jogado aos leões pela editora e tudo, acabou ficando sozinho no negócio, e falou assim, tá bom, você me diz o que você quer, que eu tiro do livro, modifico, não sei o que. Ele falou, não, eu não quero que esse livro exista. Aí é um problema. Porque aí realmente você se acha rei, você se acha Deus e não é assim. Diz a Constituição que todos são iguais perante a lei, quer que você seja cantor ou não. Segundo ela, a decisão ainda deixa a desejar, mas abre precedente para que biografias sejam publicadas sem autorização prévia, o que não significa que o biografado não possa reclamar na justiça se acabar se sentindo lesado. Eles falam, não, então vamos fazer o seguinte, de acordo com a nossa orientação, nós do STF, a gente acha que não precisa uma autorização prévia e que pode fazer, então, que se a pessoa não gostar, processa depois. Mais de 40 anos depois, Nicolas tenta lançar um novo livro envolvendo Roberto Carlos. Esse cara fui eu. Novo porque ele garante, não é igual ao primeiro. O livro é uma homenagem a essas fãs iniciantes do Roberto. Essas pessoas que acreditaram na carreira do artista, que acham que esse artista, para elas é tudo, sabe? Para elas é o cara, né? A obra também deixa de lado alguns capítulos que já incomodaram Roberto Carlos e usaram a ruptura entre os dois. Eu não vou relatar os detalhes que magoaram o Roberto, porque não há mais necessidade disso. O que eu tinha que contar, já contei. Mas será que o Roberto Carlos vai aceitar? A história do Roberto Carlos, ele pensa que é só dele. Não existe uma história de um ser sozinho, de uma pessoa sozinha. Ninguém conta a sua história se não envolver outras pessoas. Ele foi e é o rei para as pessoas. Para mim, ele é o Roberto.